Então, aqui do meu lado está o Fernando Rampazzo, nosso secretário de administração, e também a Suzana, que é a nossa coordenadora de recursos humanos aqui da Prefeitura, para esclarecer para a imprensa alguma dúvida de sentido técnico. O que a população precisa saber nesse momento? Vamos liberar o concurso? Sim, o concurso será liberado, tanto o concurso da Prefeitura quanto o concurso da Codesan. Tá? Os cargos de oficial administrativo e motorista ainda não serão homologados. Por que ainda não? Porque ainda falta a empresa apresentar alguns documentos para a prefeitura. Enquanto esses documentos não chegarem, não serão homologados esses dois cargos. O restante de todos os cargos estão liberados, serão homologados por esse decreto, tanto da prefeitura quanto da Codesan. As contratações começam a partir de quando? Nos próximos dias já iremos primeiramente contratar ajudante geral e monitor, não é, Suzana? Então nós estamos precisando nesse momento e claramente a Codesan, por ser uma autarquia, vai também fazer o seu decreto próprio, confere? Vai fazer o seu decreto próprio para que possa também conduzir as contratações, a gente conseguir equilibrar o quadro de funcionários e claramente dar andamento no bom serviço público aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, estou colocando o Fernando Rampazzo e a Suzana à disposição de vocês e eu também, é claro, para alguma dúvida que tenha, algum esclarecimento que se faça necessário nesse momento. Prefeito, a demora demorou muito para essa conclusão e, consequentemente, a população acabou cobrando o motivo dessa demora. Por quê, prefeito? Pedi para o Fernando Rampazzo conduzir os trabalhos, por quê? Importante que a população saiba. Quando há, né, dentro de concurso público, dentro de qualquer processo da prefeitura, né, algum tipo de intercorrência, de inconsistência, que precisa ser analisado, isso não passa pelo gabinete do prefeito. Tá? Eu respeito os técnicos, respeito a tramitação, como quem cuidou disso foi o Fernando. Então, Fernando, como foi esse trabalho? Por que houve esse tempo aí em relação à decisão de hoje que sai no decreto? Bom dia a todos. Na verdade, tem a seguinte situação. Primeiramente, nós notificamos a empresa, né, para que no prazo legal ela apresentasse todos os documentos que ela julgasse cabível para a defesa dela, certo? E aí, dentro desses documentos, o que nós fizemos? Nós tivemos que analisar um a um todos os gabaritos, listas de presença, atas de prova, gabaritos das pessoas que estavam ausentes. Então, assim, a demora foi por quê? Foi uma questão que a gente quis fazer minuciosa para que a gente não tivesse nenhuma dúvida, nenhum erro nesse procedimento e a quantidade. Então, deu mais ou menos 6 mil inscritos, 30% ausente. Então, o restante a gente foi conferindo um a um. O gabarito, se estava assinada a lista de presença, a quantidade, se a assinatura conferia com a assinatura, as provas, tudo certinho. Olhando as listas, vendo todas as questões que tiveram, quem foi excluído porque usou celular, todas as anotações, todas as ocorrências. Então a demora foi por quê? Pela análise minuciosa de todo o processo. Também ao prefeito e ao secretário, a pergunta que chega até a imprensa é a necessidade do processo administrativo. Em algumas outras provas, concursos, processos seletivos, não é um procedimento tão comum após uma avaliação. O que levou a prefeitura a instaurar esse processo administrativo e não analisar de uma forma que não precisasse desse instrumento jurídico? Quais foram as principais motivações, o número, né, de inscritos que levaram a esse processo administrativo? Bom, de antemão, eu deixei bastante claro para toda a equipe, né, que eu só iria homologar o concurso se eu tivesse a lisura do processo. Se eu tivesse a plena certeza que nada havia de intercorrência ali, para não prejudicar tanto quem passou quanto aqueles que não passaram. O processo tem que ser transparente. Essa foi a exigência do gabinete. E aqui, em Santa Cruz, eu trabalho dessa forma. Eu peco por excesso, se preciso, mas eu trago a verdade para a população. Então teve que abrir o processo, teve que passar por tudo isso, por cada etapa, para quê? Resguardar a boa moral da nossa administração, resguardar o compromisso que nós temos, a transparência e a seriedade. Eu não ia fazer simplesmente uma catadinha ali, dar uma olhadinha. Não, eu ia fazer da maneira correta. A maneira correta era o processo administrativo, todo acompanhado, por quê? Isso também está sendo acompanhado pelo Ministério Público, também acompanhado pela Câmara Municipal, e eu não estou, nesse momento de desenvolvimento de Santa Cruz do Rio Pardo,
da necessidade de funcionário realmente com tempo, entendeu? Para responder perguntas infundadas ou mesmo entregar documentação que eu não tivesse a plena certeza que tivesse correta. Por isso que quem conduziu isso foi o secretário de administração, junto à coordenadora de RH, mediante um processo formalizado, porque o que houver, e se houver a necessidade de encaminhamento de algum documento, seja para qual órgão fiscalizador for, hoje eu tenho a certeza da lisura do processo. Prefeito, em relação àquelas pessoas que acabaram demonstrando alguma irregularidade, de repente eles acabam não aceitando o posicionamento, a decisão da prefeitura e entra junto ao Ministério Público, o concurso pode ser novamente paralisado? Bom, onde houve a reclamação, que foram os cargos de motorista, isso, Suzana, e oficial administrativo, nós estamos tomando todos esses cuidados, por isso que nós estamos sendo homologados nesse momento. Tem que chegar mais documentos que a gente precisa. Cada cargo tem a sua especificidade, cada cargo tem o seu tipo de prova e nós trabalhamos em cima daquilo que foi colocado por cada concurseiro que prestou a prova. Podem complementar, se deixar de falar alguma coisa. A minha pergunta é para a Suzana sobre os recursos humanos. De imediato, quantos profissionais, você poderia passar em números, quantos profissionais serão contratados agora com a validação desse concurso, Suzana? Bom dia a todos. A gente não tem um número exato, tá? Essas solicitações vêm dos secretários. A gente sabe que de imediato tem uma demanda grande por ajudante geral e monitor. Mas a quantidade a gente precisa receber as solicitações de cada secretaria, analisar, né, a necessidade realmente da contratação. E a gente vai estar fazendo isso nos próximos dias, agora que a gente está liberando o concurso. Não dá para adiantar qual secretaria seria mais beneficiada? Olha, meio ambiente está precisando muito de ajudante geral, principalmente para essa parte da roçada, e educação, né, com a inauguração de creches novas, de monitores. E esses profissionais estarão à disposição dessas secretarias a partir de quando? A gente já vai fazer na próxima semana, provavelmente, as convocações. A gente já inicia nas próximas semanas, né? E aí tem o trâmite da contratação, né, que tem todo um processo, né, para eles ficarem à disposição das secretarias. Após o processo administrativo, tanto os secretários ao prefeito também, não houve nenhum outro óbice, né, por parte dos candidatos, nenhuma outra reclamação à prefeitura. O processo administrativo, podemos afirmar que foi concluído com sucesso. O processo administrativo ainda não foi concluído, tá? Nós concluímos parcialmente, estamos liberando os cargos que não têm nenhum indício de qualquer irregularidade. Os que a gente ainda tem dúvidas e quer analisar os demais documentos, a gente não está homologando, oficial administrativo e motorista. Aos candidatos que tiverem dúvidas aos cargos que já foram investigados pelo processo administrativo, não poderão mais fazer nenhum tipo de requisição. Não, a fase dos recursos, eles tiveram 3 etapas de recurso, eles já venceram, previstas em edital, e assim que saiu a homologação, alguns candidatos recorreram à comissão organizadora do concurso público. São essas solicitações que chegaram à comissão que estão em análise no processo administrativo, já findou. Administrativamente não tem, mas nada impede, se eles acharem o direito, eles podem entrar via judicial para que a justiça analise e tome as providências que achar cabível. O setor jurídico da prefeitura não chegou a ser acionado. Não, ainda não, nesse momento não. Foi muito questionado também pela população. Perdão, minto, errei. Ele foi acionado porque teve um candidato que entrou com um mandato de segurança relacionado ao cargo de controlador, certo? Isso está sendo analisado para verificar se tem fundamento ou não pelo Poder Judiciário. A única questão judicial que veio foi relacionada a isso. É importante esclarecer, só para ficar claro, que o processo administrativo, quando se fala, não tange apenas a liberação ou não, a homologação ou não do concurso. O concurso está homologado, o processo administrativo segue para averiguar realmente se há inconsistência nesses 2 cargos. Então, segue o processo administrativo normalmente, porém o concurso está homologado. O questionamento da população, o prefeito, também o Fernando e a Suzana, foi a credibilidade da empresa, da Apta Concursos, né? Sobre a prefeitura, quando acabou apresentando o edital, por que a prefeitura, os profissionais da prefeitura em si, não acabaram investigando sobre essa empresa que demonstrou falta de credibilidade em outras cidades, inclusive respondendo junto ao Ministério Público. E aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, por que ela não foi consultada antes? Né? É a pergunta para os 3. Eu posso começar a resposta. O que acontece? Dentro da prefeitura, dentro do serviço público, nós temos que respeitar a legislação. Tá? Falar para vocês que tem empresa top que faz concurso público é muito difícil de achar. O que eu faço aqui? Eu lanço um edital,
Dentro do edital tem a documentação para a empresa participar. Dentro da documentação que a empresa precisa apresentar, foi tudo apresentado. Ela não tem nada transitado e julgado, né? Mesmo porque se ela tivesse, ela não poderia nem concorrer em licitação. Nenhuma pendência. A gente consultou também a questão da idoneidade da empresa e do impedimento de licitar, junto ao Tribunal de Contas do Estado e ao Tribunal de Contas da União. Perante esses órgãos de fiscalização, a empresa não tem nada que a desabone. Então, nós não podemos criar legislação para impedir. Ela apresentou atestado de capacidade técnica. A lei fala que ela tem que ter o atestado com a quantidade mínima. O atestado ela pode ter obtido há 10 anos, há 5 anos, o atestado não tem validade, não tem prazo de validade, não expira. Então, o que a gente fez? A gente não pode inventar coisas que não estejam na lei. E aí a gente vai estar sendo o quê? A gente vai estar fazendo também, vai estar também errando no processo. Então, exato. Então a gente analisou toda a documentação que a lei nos obriga para fazer o processo. Olga, comentar, Suzana? Não, é isso mesmo. E a gente consultou agora, né? O Fernando consultou novamente agora, que já está contratado, já está realizado o serviço e ainda não consta nada que desabone a empresa nesses órgãos fiscalizadores. Até o momento também não tem nada. Então, nós não podemos impedir que ela participe do processo licitatório, porque aí a gente vai responder por isso, né? A gente vai privilegiar outras empresas. Então, isso é algo comum na administração pública, a gente ficar refém da burocracia, da lei de licitações, então, tanto para concurso público quanto para qualquer outra contratação da prefeitura. Respeitou o edital. A gente compra, às vezes, o papel, né? Ele vem escrito igual está no edital, mas você pega a qualidade dele, não tem como se provar aquilo. Então nós temos que trabalhar dentro daquilo que é oficial, que é transitado, que é julgado, né? Não tem como fazer uma licitação e julgar a moralidade por entrevistas ou por processos que estão correndo ainda. Não há como a gente fazer isso. Por isso que nós paramos quando foi necessário, falei, confira um a um. Se tiver uma vírgula que possa dar problema, a gente aguarda ou cancela o concurso todo. Não havendo isso, não são as requisições, são os que os candidatos fazem. Recursos. Não havendo recursos, toca o barco para frente e vamos tocar a cidade. Se tiver problema, para tudo. Até o momento que fizemos análise, por isso minuciosa, foi feita a liberação, porque foi tudo conferido dentro do que a lei preconiza, da moralidade e da transparência, claro. Para deixar bem concluído e que a população não fique com dúvida nenhuma, o processo administrativo, portanto, foi instaurado para seguir o rigor necessário, né? Não teve nenhuma queixa, nenhuma reclamação por parte dos candidatos suficiente para que uma reclamação pudesse mover um processo administrativo. Foi pelo rigor que a prefeitura decidiu adotar. Na minha gestão, uma reclamação já é o suficiente. Tá? O primeiro recurso que chegou do oficial administrativo, eu já chamei a equipe e falei, avaliem e cuidem, porque um cidadão tem a mesma importância que todos os outros. Então, a partir da hora que um tem dúvida, o processo tem que ser minucioso. Foi a ordem minha.